Estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? E a importância das estratégias argumentativas. Essa é uma das aulas mais importantes, na minha opinião, da nossa preparação aí para a redação do Enem. Tá? Então, o que são, né, estratégias argumentativas? Ao contrário das estratégias introdutivas, que foi a nossa aula anterior, em que eu expliquei o que eram as estratégias introdutivas, aqui as estratégias argumentativas estão bem explícitas na cartilha do participante da redação do Enem, né, cartilha do participante 2020. Lá eles mencionam assim, ó, a seguir apresentamos um quadro explicativo sobre a tarefa de escrever a redação do Enem. Então ali tem, ó, item 1, apresentar um ponto de vista, desenvolver justificativas para comprovar este ponto de vista e uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Então, em geral, nós inserimos o nosso ponto de vista na introdução, que é a ideia que você vai defender no seu texto, e ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Os argumentos são os porquês, são as justificativas para convencer o leitor a concordar com o seu ponto. As estratégias argumentativas dispostas nos parágrafos de desenvolvimento são os recursos utilizados para desenvolver os argumentos, para embasar os argumentos, para dar uma solidez à argumentação de vocês. Tá? Então, para o Enem, para o INEP, eles esperam algumas coisas. Vocês podem escolher algumas dessas coisas. Exemplos, dados, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto, que seria a opinião de, né, autoridade, obra, citação de obra autor. Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. São essas estratégias argumentativas mencionadas pelo INEP e pelo MEC. Lembrando, como eu estou falando aqui de parágrafos de desenvolvimento, a gente tem os 4 Cs e os 3 Ds. A gente pode apresentar um tópico frasal, que é o resumo, que é o núcleo, que é a síntese do parágrafo de desenvolvimento, de forma mais breve, porque depois eu vou expandir. Campo, confronto argumentativo, causa e consequência são os 4 Cs de formação de tópico frasal. E eu posso fazer isso por meio de uma definição, por meio de uma declaração, por meio de uma divisão de fatores. Certo? Aqui, então, são as estratégias argumentativas propriamente ditas. D, E, F, A, P, P, C, C. D, F, P, C, C. Não, o que é isso? É o mnemônico também daquelas estratégias mencionadas na cartilha do participante 2020, que eu vou explicar logo em seguida. E no final, vou fazer um pequeno resumo com 13 Cs, né? São 13 Cs aí de possibilidades de estratégias argumentativas, certo? Vamos lá. 1, dado estatístico. 2, exemplos. 3, fatos comprováveis. 4, alusões históricas. 5, pesquisas. 6, pequenas narrativas ilustrativas. 7, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. E o último C, citação de obra ou citação de autor. Então, esse é o mnemônico, esse é um resumo. São as primeiras palavras, são as primeiras letras do que compõem os itens, segundo a cartilha do participante, das estratégias argumentativas. Repetindo, dado estatístico, exemplo, fato comprovável ou verdade dubitável, senso comum, poderia dizer, tá? Alusões históricas, pesquisas, pequenas narrativas ilustrativas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos e citação de obra autor. Aqui são 8 estratégias, conforme a cartilha. Vamos aos exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui, tá, só para lembrar, ó, do nosso mnemônico de estratégias introdutivas, né, olha lá, os 4 Cs, contextualização histórica, citação de obra ou autor, caracterização física, comparação e contraste, são os 4 Cs. Depois, os 3 Ds. Nós temos os dados estatísticos, a descrição de local, a descrição de cenário, a descrição de época, a descrição de qualquer coisa. Depois, a definição, conceituação de algo, inclusive da palavra do dicionário, né, denotativa. 8 argumentos em números, depois refutação, contestação e estratégia de 3 vírgulas. Aqui é nas nossas estratégias introdutivas. Vocês vão perceber que há uma certa conexão das estratégias introdutivas com as estratégias argumentativas. É que, por exemplo,
Caracterização física, eu acho que cabe mais para a estratégia introdutiva, mas vocês podem caracterizar também dentro de um argumento, dentro de um parágrafo do desenvolvimento. A própria descrição também, né? Estratégia de 3 vírgulas, eu acho que é a que mais está distante aqui do parágrafo de desenvolvimento, mas dependendo da forma que vocês utilizarem, também cabe, tá? Então, assim, é só uma forma didática, que eu vou apresentar de forma diferente as estratégias argumentativas. O que importa é solidificar o argumento, embasar o argumento, dar solidez ao teu ponto de vista, à tua tese, à tua opinião forte sobre o problema. Eu, novamente, vou utilizar as exemplificações baseadas em quê? Nas redações 1000 dos manuais do INEP, ou das cartilhas ali 1000 reunidas, articuladas pelo Lucas Felp, né, redação 1000 1.0 e 2.0, redações maiores de 900 pontos, eu não vou utilizar nesse primeiro momento, mas também é uma forma de vocês estudarem, então vocês podem utilizar as redações como base, depois eu vou corrigir as minhas, e ainda, exemplos e insights que podem ser utilizados. Primeira estratégia argumentativa, tá? Primeira estratégia de desenvolvimento, os dados estatísticos. É muito simples, né? Basicamente, eu pegar um repertório de dado e utilizá-lo no texto. Qual é o problema e qual é o ponto positivo do dado? Positivo. É muito interessante citar dado. Porque, em geral, o dado não é uma opinião tua. Ah, eu acho isso. Eu acho isso. E tem um dado que menciona isso. E por isso. Então, tu tem uma robustez maior, tu tem uma solidificação. É claro, alguns dados têm vieses, tá? Algumas pesquisas têm vieses. Mas, em geral, numa redação do Enem, um texto um pouco mais simples, mais direto, mais objetivo, você coloca um dado e depois, olha, conforme esse dado, esse problema. Então, é bastante interessante usar dado. E qual é o problema do dado? É lembrar, é recordar. É, ao longo de todo o ano, ter um repertório de dados para que no dia vocês consigam utilizar esses dados. Esse é o problema. Alguns de vocês vão perguntar, Léo, tem dados geralmente nos textos motivadores, nos textos de apoio, na coletânea? Sim. Devo buscar esses dados? Resposta, tento evitar. Por quê? Porque muitos alunos fazem isso, pegam dados da coletânea e colocam no texto. Eu tento evitar a limitação de repertório, eu tento buscar estratégias que não estejam limitadas, que não estejam contidas, que não estejam aprisionadas nos textos motivadores, na coletânea, nos textos de apoio. Entenderam? Aqui, ó, o que diz, tá? Tópico frasal. Primeiramente, os conectivos, né, os coesivos de localização existem, né, são muito comuns, então por isso que eu recomendo que vocês utilizem, tanto no primeiro D1 quanto no segundo D2, os dois parágrafos de desenvolvimento, utilizar o conectivo de localização. Tá? O direito ao lazer está assegurado, então aqui ele está fazendo um tópico frasal baseado em definição, tá? Na Constituição de 88, mas o cinema, como meio de garantir isso, não tem penetração no território brasileiro. O crescimento urbano no século XX atraiu, estratégia argumentativa, aqui já está falando um pouco de história também, tá? Atraiu as salas de cinema para as grandes cidades, centralizando progressivamente a exibição de filmes. Como indicativo desse processo, há menos salas hoje do que em 1975, de acordo com a Agência Nacional de Cinema Ancine. De preferência, se vocês forem citar um dado, né, coloque a referência do dado, tá? Se vocês citarem a pesquisa, coloquem a referência da pesquisa, não deixem solto no ar essa informação. Tá? Então tá aqui, tá? Dado estatístico como estratégia aumentativa. Fez um tópico frasal, fez uma expansão já colocando dado, e agora vai para o comentário. Novamente, cuidar o excesso de exposição e a pouca argumentação. Cuidar o excesso de estratégias que demonstram conhecimento, mas que vocês não colocam opinião. Novamente, lembrando, vocês precisam colocar argumentação, vocês precisam modalizar o texto, a opinião de vocês importa. Tal fato se deve à falta de incentivo governamental. Vocês lembram da ineficácia do Estado? De certa forma, está explícito aqui. Seja no âmbito fiscal de investimento, a disseminação do cinema, que ocasionou a redução do parque exibidor interiorano. Fala bonito. Fechando o parágrafo de desenvolvimento. Sendo assim, a democratização do acesso ao cinema é prejudicada. Então, ele faz um fechamento crítico, né? Tópico frasal feito, estratégia baseada em dado, em contextualização histórica feita. Fez um fechamento, ele fez um comentário da estratégia, né? Ali, e depois fechando com um fechamento crítico. Quantos períodos? 4 períodos para desenvolvimento, era uma das minhas recomendações. Se vocês lembrarem lá da aula, que eu resumo introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos à segunda estratégia, segundo o nosso manual, né, segundo a nossa cartilha do participante do Enem. Exemplos, tá? Tópico frasal.
Segundo o economista Ludwig von Mises, vírgula, aqui estão as referências, tá? Sempre no canto esquerdo da tela, com o nome da pessoa que escreveu o texto, que escreveu o parágrafo e o local que está disponibilizado. O homem, quando em liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Então, ele faz uma definição, tá? Ele faz uma definição já, poderia se dizer que há uma estratégia argumentativa dentro do tópico frasal, e às vezes isso acontece. Alguns alunos preferem já colocar a estratégia no tópico frasal sem fazer o pequeno resumo com a sua ideia própria, tá? Vamos ver o segmento. Sob essa ótica, a importância dos conectivos, né? Nota-se, porque não basta citar, né, von Mises, não basta citar a economia, tem que trazer o problema. Nota-se que indivíduos com baixo poder aquisitivo priorizarão serviços de necessidade básica, como alimentação, saúde e moradia, em detrimento de atividades culturais. Uma vez que aqueles, por serem essenciais de sobrevivência, lhe farão mais felizes que estes. Então, ele falam de conceito de felicidade, e essa citação de Mises aqui poderia ser utilizada para outros temas. Provavelmente esse aluno já tinha preparado de forma antecipada isso. É o que eu tinha falado na aula de estratégias introdutivas, antecipar isso. Depois ele faz uma exemplificação, ou seja, ele fala de felicidade baseado em necessidades básicas, alimentação, saúde, moradia, e ele fecha o terceiro período de desenvolvimento. A fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão. Ele faz mais crítica, ele faz mais problema, então ele corrobora para o problema no final do desenvolvimento. Vamos para mais um. Terceira opção de estratégia argumentativa, fatos comprováveis. Não, o que é fato comprovável? Ou verdade indubitável, ou seja, uma verdade que não se tem dúvida. Ou senso comum, ou algo que é visto. Sob esse viés, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e à manutenção de cinemas, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas, tópico frasal baseado em causa do problema em questão. Acerca disso, claro, que pode-se apontar as poucas verbas direcionadas ele está fazendo uma declaração, ele está se colocando perante o problema. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população, isso aqui, ó, é uma análise de cenário, isso é uma verdade indubitável, isso é um fato comprovável, isso é um senso comum. Sabe-se que é possível afirmar que, inclusive é possível afirmar qualquer coisa. Sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de acessibilidade. A gente sabe isso é um senso comum. Só que a pessoa não se limita ao fato comprovável, depois ela coloca um filme ainda. Meu local preferido de filme é a estratégia introdutiva, mas os filmes podem ser colocados no desenvolvimento. E aqui está um exemplo de um aluno que apareceu na cartilha do INEP do ano de 2020 e mencionou o filme Cine Hollywood, que inclusive foi citado por muitos alunos. Nós estamos no Brasil com a mostra de dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistirem a primeira obra cinematográfica da cidade, devido à precariedade estrutural. Sempre, vocês lembram quando a gente estava falando no chat? Sempre falando do problema, remoendo o problema, falando o que acontece, falando o que persiste, porque não é papel do desenvolvimento, ainda que é possível. Não, lembra que eu falei que é possível qualquer coisa? É possível fazer intervenção aqui já sim, mas eu recomendo que vocês façam uma conclusão. Tá? Tal cenário também é observado, então, mais um conectivo. Ó. Fora da ficção, lembram da fora da ficção lá das estratégias introdutivas? Visto que é por causa dos poucos investimentos, indivíduos das regiões pobres possuem a mínima interação com essa forma de lazer. Fato comprovável, senso comum, verdade indubitável, que se vê na realidade pode ser citado como desenvolvimento. Não sei nada, não tem repertório. O que tu vê dessa realidade? O que pode ser citado como exemplo? O que sabe-se que boa parte? O que geralmente a gente sabe sobre um determinado assunto? 4, a alusão histórica, a gente já citou isso na estratégia introdutiva. Então, novamente aqui, ó, tópico frasal iniciado com localização né, espacial dentro do parágrafo, né, conexão entre os parágrafos. O direito ao lazer está assegurado na Constituição de 88, mas o cinema, como meio de garantir isso, não tem penetração em todo o território brasileiro. O crescimento urbano, no século XX, atraiu as salas de cinema para as grandes cidades, centralizando progressivamente a exibição de filmes. Como indicativo desse processo, há menos salas do que em 1975, de acordo com o Ancine. Eu acho que eu já falei essa estratégia hoje. Eu falei antes, né? Deixa eu voltar aqui. É o mesmo, né? Sim, senhor. Desculpa, pessoal, passou, tá? Dado estatístico,
se tem dado estatístico, se tem alusão histórica. Tá, eu devo ter, na hora de preparar a aula, eu devo ter errado o nome aqui, ó. Tá? Mas, como eu havia falado para vocês, nessa estratégia argumentativa, na verdade, nesse parágrafo de desenvolvimento, há uma alusão histórica breve, tá, pessoal? Ó, o crescimento urbano no século XX, ou seja, nessa alusão histórica, nesse desenvolvimento, há uma alusão histórica breve e, em seguida a inserção do dado, tá? De que há menos salas do que em 1975. Novamente, como eu havia falado lá na aula de estratégia introdutiva, é possível utilizar duas estratégias introdutivas diferentes? É. É possível utilizar duas estratégias argumentativas diferentes? É. Aqui está uma prova. Uma breve alusão histórica, uma breve citação de dado. Tá? Depois eu vou conferir certinho quem fez a redação aqui, tá? Porque ou foi o Gabriel Merli, ou foi a Clara de Jesus. É uma das duas, tá? Acredito que seja a Clara de Jesus que tenha feito o tema, tá? Que tenha feito este parágrafo, tá? Acho que eu errei aqui, beleza? Quinta opção, quinta estratégia argumentativa, segundo a nossa cartilha do participante Enem, pesquisas. Tá? Em segundo lugar, olha novamente o conectivo interparágrafos. É oportuno comentar que, olha a modalização, supracitada remete ao que defende ao arcabouço jurídico do país. Isso aqui é um tópico frasal que a gente já sabe que na sequência do desenvolvimento vai vir o quê? Vai vir alguma coisa jurídica, vai vir uma coisa constitucional, vai vir alguma coisa baseada em Constituição, de fato. Ó, isso porque o artigo, olha o conectivo, isso porque o artigo está explicando meu tópico frasal. O papel do tópico frasal é basicamente resumir o que vai ser dito na sequência. Tá? O artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como direito de todos, concebidos como absoluta prioridade por parte do Estado. Aqui há mais de uma estratégia, novamente, no mesmo parágrafo. Primeiro, há uma estratégia baseada em citação de obra, que é a Constituição Federal, e depois vai vir uma pesquisa. Contudo, olha só o conectivo de contraposição, é desanimador notar isso aqui que é a modalização. O aluno está colocando a opinião dele sem dizer, eu acho. Ele está colocando, é desanimador, que ele se coloca na posição de achar que o cenário é desanimador, por meio do verbo ser, é desanimador, notar. E tal diretriz não dá sinais de plena execução. E para provar isso, importantíssimo no parágrafo de desenvolvimento, não basta dizer, tem que provar. Né? A argumentação ela fica mais consistente quando eu provo que o problema existe. Esse é o papel da estratégia argumentativa. Basta analisar as várias pesquisas do IFAM, né, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que demonstram a lamentável, isso é modelização, ó, distribuição irregular das práticas artísticas, entre elas o cinema, uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Vê-se, então, perceba esse fechamento, o aluno vai fazer uma terceira estratégia argumentativa, muito boa redação, ótimo parágrafo. Não ficou muito dissertativo, porque ele falou de Constituição, ele falou de fã, agora vai falar de Dante Alighieri, Divina Comédia. Talvez, é um risco que o aluno tem, de expor demais, falar muito, que parece que ele sabe, ou se preparou para isso. Mas eu prefiro arriscar dessa forma do que arriscar do contrário. Inclusive, eu já fiz isso em textos, assim, na redação do Enem. Eu sabia que eu corria o risco de perder um pouco de pontos, talvez com excesso de dissertação, excesso de colocação de ideias, mas dificilmente o aluno que faz isso de uma forma boa ele vai tirar menos de 900, é muito difícil. Então, perigo da norma apresentada a findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri. Pessoal, citação que pode ser usada, já peguem e anotem se quiserem utilizar no texto de vocês. As leis existem, mas quem as aplica? É muito parecido com uma frase do espírito das leis, né? O espírito das leis. Barão de Montesquieu, né? É basicamente a mesma frase de Dante aqui. Tá? Eu acho que eu já citei essa frase numa redação do Enem, do Montesquieu. Ele falava assim, quando eu visitava um país, eu via não a existência de leis, mas a aplicação delas. É basicamente a mesma coisa que Dante fala aqui em A Divina Comédia, que é uma das grandes obras aí da história. Inclusive, acho que esse ano a obra
ou Dante completa de 700 anos. Agora só não sei se de nascimento ou de morte. 6. Pequenas narrativas ilustrativas. Léo, eu não sei nada sobre o tema, então narra alguma coisa. Vocês vão perceber que essa aluna, Maria Antônia, ela cita Quarto de Despejo, que é um livro da Carolina de Jesus, né, que inclusive eu já citei numa redação minha. É claro, ela sabe o livro, ela leu, mas ela fala assim, no qual ela conta que, por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema, não seria suficiente nem para pagar seus deslocamentos. Tá? Então, ela faz uma pequena narração a partir de uma obra. Ela dá um exemplo a partir de uma obra. Vamos, né, para aproveitar o momento aqui também, ler o tópico frasal. Consequentemente, isso aqui é, portanto, D1 ou D2? É um D2, né? A dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a plena democratização do acesso ao cinema. Então, impede. Causa e consequência, raciocínio lógico aqui. Nesse aspecto, a teoria do sociólogo, então, vai fazer uma estratégia argumentativa 1 baseada em Pierre Bourdieu. Não, eu posso citar duas estratégias, citou um sociólogo, citou um autor com um livro, sim. Em seus postulados, Bourdieu discute a influência das referências socioespaciais nos costumes do indivíduo, concluindo que o desenvolvimento de valores que incluam certas culturas é imprescindível à manutenção dos costumes diferentes a ela. Sendo assim, o que eu quero dizer aqui com isso? Será que esse aluno já não preparou isso antes, hein? A aluna, Maria Antônia, não preparou antes isso? Ou vocês acham que no dia ela fez tudo isso aqui? Um exemplo disso então ela vai exemplificar. Vamos à estruturação desse parágrafo, que é interessante. Ela tem um tópico frasal, ela tem uma ideia rápida de um sociólogo, depois ela expande o sociólogo com postulado. Aí, no quarto período, ela vai falar sobre, aí sim, ó, salas cinematográficas, que é um problema trazido no tema, e ela vai fechar o parágrafo dando uma prova social no Brasil baseado numa citação de uma obra brasileira. Tem 5 períodos esse desenvolvimento. Né? O que demonstra uma argumentação mais plena, mais consistente da aluna, ainda que ela tenha citado mais. 7, mais uma opção de estratégia argumentativa, comparações. Aqui é uma analogia. Redação 1000, Johanna Freitas. Em primeiro plano, urge analisar a falta de criticismo dos usuários mediante a internet. Redação de 2018. 1.0, redação a 1.0, é a apostila do Lucas Felp. Nesse contexto, a falta de percepção crítica acerca das informações adquiridas nas redes por parte dos indivíduos implica em uma falsa ideia de liberdade de escolha, já que os meios de comunicação definem a noção de mundo de seus usuários. Aqui poderia dizer que é senso comum, é fato comprovável, é verdade indubitável, né? Com efeito, tal conjuntura é análoga, então está fazendo uma comparação da ideia que eu trouxe a um autor. Léo, eu posso fazer o contrário? Ao invés de colocar a estratégia argumentativa sólida de um autor e depois comentar a estratégia, eu posso colocar a minha ideia antes de uma forma mais abrangente, explicando com as minhas palavras, fazendo mais um fato comprovável, mais uma verdade indubitável, e depois citar o autor, sim, fazer uma analogia depois com... Inclusive, fazer já uma analogia disso que eu trouxe com um determinado autor, como foi feito aqui, sim. A minoridade intelectual proposta por Kant, a qual caracteriza, e olha só, ela só coloca Kant, ela não coloca Immanuel Kant. Ela coloca só o sobrenome. Tudo bem. A qual caracteriza a falta de autonomia dos indivíduos sobre seus intelectos, uma vez que a sociedade torna-se refém da manipulação de dados na internet e, consequentemente, ter seu comportamento moldado. Ela não somente traz Kant, ela pega Kant, né, com efeito. Atenção aos conectivos, olha as progressões, é isso que eu falo. Atentem para progressões dos períodos. E, em primeiro plano, nesse contexto, com efeito, tal conjuntura é análoga. Tá? E ela retoma ali Kant com o problema. Então, aqui está feita uma analogia, um tipo de comparação. Eu posso comparar ideias também. Tá? De maneira análoga, a violação da privacidade, pelo acesso aos dados virtuais sem permissão das pessoas, vai de encontro, ou seja, bate, né, é contrária, diverge à ética kantiana. Dado que, se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em um profundo desequilíbrio. Tá? Aqui é basicamente o conceito de imperativo categórico, né, do Immanuel Kant, que age de tal forma que a tua
ação se transforme numa lei universal. Ou seja, você está agindo de tal forma que isso não pode se tornar uma lei universal, você está, digamos, indo contra um conceito socialmente, né, respeitado, isso não pode se tornar uma lei universal. Tá? Você está indo contra regras morais, regras. Entendido? Com base nisso, vírgula, o uso de informações virtuais é prejudicial. Modelização, modelização, modelização. Mais uma opção de comparação aqui entre países, lembra? Comparações entre locais, países, ideias. América Latina, Colômbia, México, Brasil, em que a difusão desordenada de informações, equivocadas sem efetivas intervenções do Estado, induziram o comportamento do leitor. Aqui, ó, outro sim, ou seja, isso é um D2, né? O autor aqui, o Davi, é imperativo pontuar, né? Já está fazendo um tópico frasal baseado numa declaração, né? Isso se torna mais claro, vírgula, por exemplo, vírgula, quando a gente compara esse cenário com outros lugares. Ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se assim o porquê de sua continuação. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal. Olha, esse aluno ele não está fazendo tanto aquele fechamento crítico, pessoal, de fim de desenvolvimento. Ele está falando que um fechamento conclusivo, ele já está indicando o que ele vai fazer lá na conclusão. Ele vai fazer uma ação estatal aqui. Tá? Léo, eu não concordo com o autor. A gente não está discutindo aqui as posições dos autores, a gente está discutindo aqui como a gente pode apresentar as ideias. Tá? Não estou discutindo sobre concordar ou não, só estou demonstrando as questões. 7. Eu posso comparar dados? Posso comparar dados também. Além disso, de acordo, ou seja, novamente, um D2, de acordo com esse índice aqui, de liberdade econômica desenvolvido pela Heritage Foundation, o Brasil está entre os piores países para abrir uma empresa. Isso é resultado da alta complexidade tributária e burocrática, que resulta em maiores custos tanto para empregadores quanto para empreendedores quanto para consumidores. Por não ser enumerar tal fenômeno, basicamente o aluno traz um dado, tá, já como tópico frasal, e depois faz a relação com o tema. Olha só, novamente, um fechamento conclusivo, a abertura e simplificação desse mercado são medidas necessárias para democratizá-lo, dado que reduzem os preços. O que esse aluno vai fazer lá na conclusão? Ele vai fazer isso, ele vai intervir nisso. Tá? Tem tópico frasal, depois faz uma pequena expansão e faz dessa forma. Em 3 períodos, em tópico. Desculpa, tem um quarto aqui que eu passei. Isso é resultado, né, da alta complexidade. São 4 períodos. Tá? Citação de obra autora, o mais clássico, eu acho que é o que vocês mais gostam. Tá? E, de fato, é ótimo. Em segundo lugar, é um D2, é importante salientar, modalizando já, declarando os impactos negativos, baseado, então, nesse causa, consequência, né? Olha a análise desse tópico frasal. Conectivo interparágrafo, em segundo lugar. Começa dentro dos Ds, ele começa o quê? Ele começa declarando, já modaliza, é importante salientar o quê? Vamos para o Cs, ele está falando de consequência, entenderam? Tendo em vista que parcela mais pobre da população geralmente não consegue arcar com os custos de frequentar o cinema, e sabendo que o acesso, até aqui, ó, até o acesso, ele está falando do quê? Fato comprovável, verdade indubitável, senso comum. É um direito garantido pela Constituição, bom, aí já demonstra um pouquinho mais de conhecimento. Percebe-se a ocorrência, ele vai para o autor. Livro. Não é livro. É termo. Então ele está citando um termo de um autor. Eu prefiro citar termos de autores do que citação de autores, tá? Prefiro citar ideias de um autor do que uma citação dele, direto ou indireto. Cidadania de papel é um termo cunhado pelo escritor paulista Gilberto de Menstein, que diz a respeito à existência de direitos na teoria, os quais não ocorrem de fato na prática. Observação. Esse termo aqui, com a citação de Gilberto de Menstein, não é a mesma coisa do que o Dante Alighieri lá na Divina Comédia. O que importa as leis? Nós temos que ver se elas são cumpridas. E não é a mesma que eu falei de Montesquieu, na obra do Espírito da Lei, que fala a mesma coisa. São 3 autores diferentes que falam a mesma coisa, e vocês acham que os alunos deixaram para pensar isso no dia? A resposta não, eles pensaram antes, isso já estava pronto, eles só colocaram no papel. Léo, não concordo com isso. Novamente, nós não estamos falando de concordar ou não, a gente está falando de resultados. Quanto mais vocês conseguirem simplificar o texto de vocês, no dia vai deixar o caminho um pouco mais fácil para as questões.
Às vezes os alunos cometem o erro de focar muito na redação, e de fato é uma das provas mais importantes, uma vez que você consegue atingir mais de 900 pontos de uma forma tranquila, se você trabalhar ao longo do ano, estudar um pouquinho, que é o que a gente está fazendo hoje. Mas os alunos esquecem das outras áreas. Não adianta fazer uma redação mais de 900 com uma prova muito ruim. Então, tomem cuidado com isso também. Sob essa perspectiva, nota-se que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social das camadas menos favorecidas. Impede que elas possam usufruir seus direitos. Está fazendo um fechamento crítico. Está dizendo que tem mais problema aí. Mais uma citação de obra autora que vocês mais vão ver nos desenvolvimentos. Fala do discurso do agir comunicativo, né? Do conceito de ação comunicativa de Julian Habermas. Eu já citei isso aqui numa redação Enem, né? Lembro que numa das aulas eu estava falando com o professor Douglas Azevedo, que foi nosso professor de Sociologia e Filosofia no Vestivates, e a gente conversou sobre esse conceito num aulão, e eu falei, eu vou anotar isso aqui porque eu vou utilizar, independentemente do que caia. Foi isso. Tem algumas citações, algumas ideias, alguns autores que cabem para diversos temas. Recomendo que vocês tenham isso na manga. Não se prendam a isso, mas vocês podem utilizar alguns autores mais abrangentes. Ele tem aqui, a Carolina, né, ela tem aqui, em primeiro lugar, tá? É válido reconhecer, declarando, assim, logo, atentem para os conectivos, né? Não pode ser aceito em nome do combate também, individualismo e zelo pelo bem grupal que finaliza. 1. Dado estatístico. 2. Exemplo de alguma coisa. 3. Fato comprovável, verdade indubitável, senso comum. 4. Alusão histórica. 5. Pesquisa. 6. Pequena narrativa ilustrativa, que pode ser relacionada a uma obra ou não. 7. Comparações entre qualquer coisa. Eles colocam na cartilha fato, situação, época ou lugares distintos. E 8. Citação de obra autor, que eu acho que é mais utilizado e talvez aqui vocês prefiram. D, E, F, A, 2 P's e 2 C's. Além das estratégias mencionadas pela cartilha do participante, né, do mnemônico que eu falei para vocês, eu trabalho com esses. Então, vamos lá. 1. Causa e efeito, barra raciocínio lógico. 2. Só causa. 3. Só consequência. 4. Condição. 5. Causa ou motivação. 6. Confronto argumentativo ou contra-argumentação. 7. Consenção ou refutação. 8. Senso comum. 9. Cadeia de visão ou explanação em partes. 10. Conceituação. 11. Citação numérica. 12. Conhecimento de qualquer área. 13. Coisas do teu cotidiano. Vamos ver alguns exemplos de cada um desses. São várias formas de fazer uma boa argumentação. E aqui são 13 exemplos para estratégias argumentativas, que é o que você deve utilizar para embasar o argumento. Primeiro, causa e efeito, barra raciocínio lógico. Novamente, referência no canto inferior esquerdo. Peguei marca-texto. Por conseguinte, ou seja, isto é um desenvolvimento 2. A dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a democratização do acesso ao cinema. Então, a dificuldade impede a democratização, ou seja, é uma relação de causa e efeito no tópico frasal. Isso é uma possibilidade de argumentação. Tá? Nesse aspecto, olhem o conectivo. A teoria do sociólogo Pierre Bourdieu, acerca de capital cultural, vai ao encontro, ou seja, converge, ou seja, está de acordo com a realidade brasileira. Não confundam ao encontro com de encontro. Ao encontro é convergir, de encontro é divergir. Ao encontro é, bom, de acordo com isso, isso também acontece. De encontro é ao contrário. Tá? É batido. Bom, aí em seus postulados, Pierre Bourdieu discute, então essa aluna colocou bastante argumentação aqui, né? Um exemplo disso é o que é relatado no livro Código de Despejo. Eu já fiz a leitura disso em outro momento, né? Percebi agora que repeti essa estratégia novamente. Vamos para mais uma. Em primeira análise, observa-se que Edgar Morin, sociólogo francês, afirma com o conceito de pensamento-sistema que é preciso ir além de um pensamento linear, sendo necessário se preocupar com as relações de causa e efeito. Por que eu trouxe isso aqui, né? Por que eu achei esquisito?
Porque isso aqui é um tópico frasal que poderia ser utilizado para vários temas, tá? É uma relação de causa e efeito. Percebam o quanto esse tópico frasal ele é generalista. Generalista. Tá? E agora que eu percebi, né, eu devo ter, novamente, quando eu dupliquei o slide, não deve ser essa autora aqui, tá? Deve estar certo isso aqui. Então, essa questão é pertinente, isso se torna preocupante, visto que, né, é indiscutível, então, que haja maior atenção dos institutos. Eu percebo o uso de conectivos enquanto a autora está desenvolvendo a ideia. 2, causa, tá? Mais uma estratégia argumentativa, que essa é clássica, né? Sob esse viés, realmente o viés mencionado aqui no final da introdução ou no final do D1, lembrando que pode ter uma conexão com o final de D1 com o início de D2. Pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e manutenção de cinemas, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas do problema em questão. Ótimo, então ele está citando esse tópico frasal uma das causas. Depois ele vai expandir acerca disso, prova dessa realidade, tal cenário, né? Então ele vai expandir essa causa. Consequência, em primeiro plano, é fundamental compreender que a dificuldade de acesso por parte das camadas populares marginalizadas é consequência direta da falta de planejamento atrelado à questão social durante o processo de urbanização brasileiro. Isso porque, bom, aqui ele vai expandir a estratégia argumentativa. Isso porque, na década de 1950, o governo JK promoveu, através do plano blá 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 blá. Dessa maneira, não basta citar JK. E olha só, ele nem colocou o Juscelino Kubitschek, ele botou o governo de JK, tá? Que eu teria evitado, eu teria colocado o nome. Enfim, por quê? Porque eu sei que o governo JK é o governo Juscelino Kubitschek, talvez. É aquilo que eu tinha falado, você não pode supor que o corretor saiba o que você está dizendo. Você tem que dizer tudo de forma objetiva, mas de forma detalhada. Tá? Entende-se que o cinema, enquanto mudança tecnológica intensificada no referido processo, tornou-se um entretenimento restrito aos indivíduos econômicos e socialmente favorecidos, que representam um obstáculo à busca, então, novamente, confirmando o problema. 4, condição paralela a isso, vale também, provavelmente isso é D2, né? Ressaltar a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante, ou seja, condição muito atrelada à causa, né? Mas aqui ele está falando que há uma condição limitante para isso. Tá? Então, é um fator limitante, isso quer dizer a condição. Tá? Novamente, aparece o livro do Quarto Despejo, Caminho de Jesus, que ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade. Para diversos temas que aparecessem sobre aqui questões de vulnerabilidade social, o livro Quarto Despejo poderia ser utilizado. Então, entra na questão de ter um bom caderno de repertórios. 5, causação e motivação. Né? No entanto, a realidade do Brasil reflete uma evidente exclusão social no que se refere ao acesso às salas de cinema no país. Percebam novamente quanto se repete, né, as ideias de diferentes pessoas que tiraram meu ponto. Em um contexto de concentração de renda, dados apontam que apenas cerca de 1/5 dos brasileiros, olha o dado, 1/5 dos brasileiros, que demonstram interesse por filmes frequentam as salas, revelando que o principal ambiente de propagação dessa forma de arte apresenta um público seleto, sendo o motivo, ou seja, que está sendo descrito, que isto é um motivo a mais comum os altos valores cobrados pelos ingressos. Diante desse cenário de desigualdade, a divulgação do cinema de forma narcótica torna-se um desafio, exigindo ações que revelam a realidade. Eu não gosto muito da construção generalista de dados apontam o quê? Quais dados? É que nem se fala, pessoas apontam o quê? Quais pessoas? É importante a gente não fazer generalização do texto, mas aqui é uma forma, né, tá nítido que uma aluna, ela recebeu os 1000 pontos, ainda que não tenha apontado a referência de um dado. Mas, dentro do possível, o que eu falo para vocês? Se vocês conseguirem, coloquem a origem do dado. Ah, Léo, mas eu não tenho estratégia argumentativa, eu não sei o que eu coloco, eu posso colocar de forma generalista que dados apontam que, olha, poder tu pode. Agora, eu não sei se o corretor que vai ler o teu texto vai ser que nem esse aqui, que vai dar uma nota máxima para alguém. Corre risco de perder ponto de competência 3? Olha, competência 2? Corre risco. Porque a correção do Enem é subjetiva. Da mesma forma que eu falei para vocês ali. Eu tive, por várias vezes, corretores que me deram 1000 pontos, um corretor me deu 1000 pontos.
mas o outro me deu 160. E eu fiquei com a nota quebrada de 180. Por mais de uma vez, e mais de uma competência. Então, se for comparar algum texto, esse texto está melhor que esse, mas esse texto aqui recebeu uma nota pior ou melhor do que este, mas eu acho este melhor, é isso que eu estou falando. A questão da nota é subjetiva. Qual é o nosso objetivo? Que vocês não tirem menos de 900. Que vocês tirem mais de 900. Confronto argumentativo, mais uma opção de estratégia argumentativa. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro, ou seja, né, não confundam, vai ao encontro, que é convergir, né, que é mencionar aqui, não há problemas com isso, e o de encontro é uma batida, é uma divergência de questões. A concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Também, mais uma citação que poderia ser utilizada para diversos temas. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que não pode ser limitado pela prévia seleção de informações, comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados ao gosto do seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que o indivíduo poderia assumir. Por que é confronto argumentativo? Né? Porque no tópico frasal ele fala, né? Vai de encontro à concepção. Né? Ele tem uma ideia, ele coloca a ideia de um autor e fala que, olha, o tema do Enem vai de encontro à concepção do autor. Aqui não entra dentro do que eu falo lá do tópico frasal, baseado em confronto argumentativo no que tange a avanços e retrocessos, tá? Aqui entra no contra-argumentação, por isso que eu coloquei contra-argumentação. Bom, o tema vai de encontro, ou seja, o tema ele está de uma forma contrária ao que diz determinado autor. E aí depois ele coloca a ideia do autor. Essa é mais uma opção, estratégia argumentativa. Vamos para a sétima opção, concessão e refutação. Tá? Ademais, ou seja, isso é D2. A maioria dos cinemas do Brasil cobram altos valores pelos ingressos, blá, 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 o que torna inviável, blá, 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 haja vista a situação econômica, blá, 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 blá. Desse modo, vírgula, descumpre-se a determinação da Constituição Cidadã. Novamente, Constituição Cidadã, Constituição Federal de 1988, sendo citada em redações, muito citada em redações. Né? Aqui aparece também o Gilberto Simenstar, eu acho que eu já li esse parágrafo hoje, né? Mas, enfim, o que é refutação? Coloca uma ideia, depois coloca, bom, isso que está dito, né, está dito, isso contrapõe o que está dito na Constituição. Vocês lembram lá a estratégia introdutiva, que vários alunos colocavam embora, né, ainda aqui, que são a concessão e a refutação? Também aqui aparece no desenvolvimento da Constituição. Senso comum, a verdade indubitável. Né? A priori, é imperioso destacar que a manipulação de conduta dos usuários pelo controle de seus dados nas plataformas virtuais é fruto do despreparo civil para lidar com influências tecnologias. Isso por quê? Então, aqui, o aluno aqui, ele vai colocar com as palavras dele essa explicação. Tá? A priori, provavelmente é um D1. Né? Esse panorama se evidencia, por exemplo, clássico de um senso comum, de um fato que é comprovável, de uma verdade que é indubitável, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais como o Twitter. Ou seja, ele está vendo isso e ele colocou isso. Isso é uma opção de estratégia argumentativa. Mais uma, cadeia, divisão, explanação em partes. Isso é o que eu falo de tópico frasal baseado em divisão, que depois pode ser expandido também em cadeia, divisão e explanação. Ademais, é irrefutável a ineficiência das autoridades, olha a ineficácia do Estado, na resolução desse problema, visto que ela persiste no contexto atual. De acordo com o filósofo, sociólogo e iluminista John Locke, esse fato configura uma quebra do contrato social. Então, ele cita o contrato social, né, que também é usado por muitos alunos de forma repetida, um momento em que o homem não é obrigado a seguir as leis e tem total liberdade, com o objetivo de ser governado pelo Estado. Blá, 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 blá. Desse modo, vírgula, o contrato é diariamente quebrado no país. Posto que, ao coletivo,
Isso aqui, provavelmente, ele preparou antes, chegou na prova já pronto e só transcreveu. É bem provável. Olha o tamanho do parágrafo. Mais da metade tem uma pré-construção. Tu gosta já de chegar pronto e escrever, sim, com base só num D1, só com D2 prévios? Resposta: não. Porém, é uma opção e deve estar na carta, deve estar como carta na manga. Eu acredito que deve estar como carta na manga, uma vez que pode cair um tema que você não tem a menor noção e você pode fazer uma redação muito ruim. Então, coloca na manga, faz um parágrafo ou dois. Que nem eu tinha estado lá, citar Montesquieu, citei Bauman, citei Jürgen Habermas, citei Aristóteles, citei, enfim, vários autores. Coloquem alguns na manga e no dia vocês têm opções. Se não tiver uma boa contextualização histórica, se não tiver uma boa citação de autores, se não tiver um bom fim, se não tiver um contexto alterado de conhecimento mais direto, mais ligado ao tema específico, bom, eu tenho a que recorrer. Logo, é inegável, olha a modalização, é importante modalizar os parágrafos de desenvolvimento, pessoal. Importantíssimo. E ele critica ainda mais, critica ainda mais o final do desenvolvimento. Vamos para o 10º, quase fechando. Conceituar determinada coisa, né? A referida importância do cinema na sociedade se explica pelo fato de, como forma de arte, filmes funcionarem por meio de mimesis. Aqui ele está conceituando o conceito de mimesis para Aristóteles, que se refere à capacidade de obras artísticas representarem a realidade de forma simulada, circula o que possibilita a vivência indireta de situações variadas e leva potencialmente à compreensão da vida e ansiedade das relações humanas, o que pode promover efeitos educativos ou conscientizadores. Olha o tamanho do tópico frasal desta redação. Eu acho um pouco grande, tá? Inclusive, me perdi fazendo leitura agora. Eu teria reduzido e teria expandido depois do conceito. Por isso que eu prefiro sempre fazer um tópico frasal resumo e depois fazer estratégia argumentativa. Nesse sentido, vírgula, ao retratar, mesmo que de forma ficcional, olha só, traços, positivos ou negativos, presentes nas relações sociais, o cinema... Vocês concordam comigo que, novamente, esse tópico frasal ele é bem generalista? Poderia cair para outros temas? Dentro do eixo temático cultura. Por isso é importante de trabalharmos os eixos temáticos, né? Começamos com o eixo temático saúde e ao longo do ano vamos para os outros eixos temáticos. O aluno é muito bom porque ele cita ainda o Imitation Game, né, o jogo da imitação, o filme de Alan Turing lá, que foi estrelado pelo Benedict Cumberbatch, né, aquele autor que fez como é que é o nome da série? Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes. Da mesma forma, filmes como Batismo de Sangue, olha só, ele cita mais um filme brasileiro ainda. Então, o garoto aqui destruiu a dissertação, e é aquele cuidado que eu falei para vocês. Né? Corre o risco de perder um pouco de ponto na argumentação. Mas aqui ele fala assim, o acesso ao cinema potencializa valores cruciais para a harmonia social. Certo? Aqui está a 10ª conceitual. 11, citação numérica. Né? Segundo o site Meio Mensagem, apenas cerca de 17% da população possa ir frequentemente ao cinema. Tópico frasal, localização em primeiro plano, é incontrovertível. Olha só, declaração. Faz aqui citação histórica, em 1808, ao chegar ao Rio de Janeiro. A família real, com o intuito de modernizar a cidade, construiu muitos ambientes, como a Biblioteca Nacional, muito bonita a Biblioteca Nacional, além de fomentar a criação de infraestrutura para os futuros projetos, como salas de cinema. No entanto, desde o século XIX, tais investimentos ocorreram apenas nos grandes centros. Fala do problema. Mostra com dado, mostra com dado e agora fecha. Dessa forma, evidencia-se que a desigualdade regional, que existe desde o período colonial, é um dos fatores primordiais na elitização do acesso. Então, passado, presente e futuro. Introdução, falando de passado, o desenvolvimento falando de passado, conclusão, falando de futuro, com proposta de intervenção, e falando um pouco de presente também no desenvolvimento, é uma ótima estratégia. Citação numérica. 12, conhecimento de qualquer área. Tá? Em primeiro plano, é imprescindível verificar a negligência, olha só, a ineficácia do Estado de novo. Começa a ficar repetitivo, né? Consoante é um pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, na medida que o Estado isenta-se da garantia dos direitos do cidadão, há um descumprimento do contrato social. Que poderia citar Locke também. Vocês viram
As ideias são muito parecidas, eles só mudam os autores que são citados. Dessa maneira, viu, essa insuficiência do aparato institucional no atendimento às demandas da nação não só contribui para o descaso com a coletividade, mas também transgride um bem assegurado na Constituição. 2 pontos. O acesso ao lazer. Estou para dizer para vocês que esse aluno, ele pode ter preparado, essa aluna, né, da MIRS, pode ter preparado todo esse parágrafo antes e só fechou, só trocou os 2 pontos. Léo, não concordo. Pois é. É meio injusto. É. Mas, como eu falei, a gente não está aqui discutindo a qualidade, eu estou falando que esses alunos tiraram 1.000 pontos, essa aluna tirou 1.000 pontos, com um parágrafo que provavelmente ela preparou antes. Tá? Ela não preparou antes, ela fez na hora. Ótimo. Vocês podem também fazer esse parágrafo na hora como uma possibilidade. 13. Coisas do teu cotidiano. Um exemplo disso, olha só, foi a transmissão do filme, abre aspas, Cidade de Deus, obras entre parênteses, certo? Coloque entre parênteses o nome do livro, o nome da obra, o nome da série, na comunidade onde ocorreram as filmagens, vírgula, a fim de oferecer aos próprios atores a possibilidade de assistir ao longo desta arte, evidencia-se a negligência estatal, olha só que novidade, a democratização do cinema, vírgula, visto que os referidos projetos são uma iniciativa de instituições privadas, aspectos abordados por Axel Honneth, não conheço, o qual afirma ser dever do Estado a garantir o acesso a manifestações culturais. Bom, esse aluno, a Bruna, essa aluna pode ter separado essa citação no caderno de citações dela, e lá no dia ela viu que caiu um eixo temático cultura e inseriu de forma bem ligada aqui o autor ao tema, ao assunto, ao eixo temático, né? Vale ressaltar ainda localização como segundo D2, né, a realização por instituições não governamentais de projetos inclusivos. Blá, 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 blá. Novamente, a discussão deve voltar para o Brasil, não só na introdução, no desenvolvimento mais ainda. Tá? Então, sempre que vocês citarem uma estratégia argumentativa com qualquer informação de fora, essa informação de fora tem que ser discutida, tem que ser relacionada, tem que ser expandida, tem que ser comentada, tem que ser analisada, tem que ser feita uma analogia para o Brasil, para o tema, para o assunto, para o eixo temático. Ficou claro? E que eu tinha falado, Léo, vai ter algumas estratégias prontas, preparadas, como cartas na manga, principalmente se eu não souber executar aquele tema, eu acho que sim. Tá? Então, assim, sempre atentem aos eixos temáticos e aos temas, e aos assuntos, obviamente, né? Tema é o comando de redação, assunto é o que está acima do tema, e eixo temático é os eixos temáticos que a gente já trabalhou. Tem um caderninho de citações, tá? Tudo é aula, como eu falei, tudo é aula, a qualquer momento, vocês podem anotar nesse caderno de citações algumas citações mais amplas. Não só a citação direta, indireta, entre aspas, né? Mas a ideia do autor. Vocês viram que várias das estratégias que a gente viu na aula de hoje não tem a citação objetiva, né, de forma direta ou indireta. Tem o que é a ideia do autor, o termo do autor, né, a referência da obra do autor. Lembrar da obra de origem é uma opção, vocês viram que diversas vezes aqui a gente viu o autor e a obra, né? A gente viu o livro e o autor, né? Então são opções. É bom a gente ter isso, tá? Essas citações, essas obras no caderninho, porque é um leque, não é obrigado a utilizar isso. Né? A própria ineficácia do Estado não é obrigado a utilizar, mas é uma opção que vocês têm. É importante vocês revisarem essas citações eventualmente, tá? De vez em quando, para não esquecer. Não precisa ter muitas, mas tem algumas e revisem. Escolham o que vocês quiserem, vocês não precisam ficar presos a alguma, vocês têm liberdade de escolher ou não. E sempre lembrar, né? Prisma histórico, constitucional jurídico, sociocultural, político, educacional, econômico, ético, moral, ambiental e técnico-industrial. Seja qual for o tema, vocês conseguem encaixar o tema, o eixo temático, dentro desses prismas. E esses prismas podem nortear um desenvolvimento. Lembrando, uma ideia central por parágrafo. Repetindo, uma ideia central por parágrafo. Um argumento central por parágrafo, de preferência. Tópico frasal de forma rápida, abrangente e direta, fazendo um núcleo do desenvolvimento e depois expandindo por meio de estratégia argumentativa, depois de expansão de estratégia e depois de uma consequência. Uma possibilidade de fazer causa, consequência, confronto argumentativo, campo, definição, declaração de divisão, tudo que a gente falou dentro do desenvolvimento. Cada desenvolvimento com um prisma, com uma grande área, com uma grande ideia. Tudo é aula, como eu falei.
tem um caderninho de anotações para os repertórios, seja de estratégia introdutiva ou argumentativa. Fechando, então, a aula. Dado estatístico, exemplos, fato comprovável, alusão histórica, pesquisa, pequena narrativa, comparação entre fatos, citação, lugar distinto, citação de obra autor. DEFAPPCC. DEFAPPCC. Por que tu fala tantos mnemônicos? Sei lá, talvez vocês lembrem mais o mnemônico das palavras separadas. E aqui são 3 exemplos para estratégias argumentativas, que é o que você deve utilizar para embasar o argumento. Certo?